Fala, mundo, tudo certo? Eu sou o Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Galera, vamos aí para um tema que vocês adoram, faz tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo, falando sobre nomes, explicando sobre nomes, tá? Não é sobrenomes não é apelido, mas hoje mostraremos para vocês o que alguns nomes estranhos aí significam, nomes de países. Pode parecer uma coisa, mas é outra, mas enfim, vocês vão entender então. No vídeo de hoje, entendendo nomes curiosos de países. Mais uma vez, rapidinho, gente, ainda continua no ar a nossa vaquinha para a gente tentar comprar um computador novo para a gente editar os nossos vídeos, tá? A gente vai estender até maio, ou talvez até junho, por enquanto tá até maio. Se você puder, tá? Vai lá, entra e ajuda com qualquer valor aqui pro canal, que vai ser de bom grado, perfeito? Então, entendendo nomes curiosos de países. Mas antes, roda a vinheta. Para começar, gente, vamos falar sobre a Bielorrússia, ou será Belarus? Bom, galera, a República da Bielorrússia, ou Belarus, ele é um país sem-litoral do leste europeu. Ele é um pouquinho maior que o estado brasileiro do Paraná e com quase 9 milhões e meio de habitantes, dado esse de 2020. A capital é Minsk, ou Minsk, as duas grafias estão corretas. E segundo o site do governo local, que é o belarus.by, as línguas oficiais são o belorrusso e o russo. E apesar de não ter saída para o mar, o país aí é cheio de rios e lagos. E por isso ele tem o apelido de País dos Olhos Azuis. Tá, mas da onde veio o nome Bielorrússia, ou Belarus? Será que é uma Rússia mais bela? Será que os cidadãos desse país são mais belos que os russos? Galera, vamos lá. Na verdade, o nome do país significa Rússia Branca, tá? Talvez aí uma referência à neve que cobria a Europa Oriental, tá? E era habitada por povos eslavos, ou pode ser também da roupa branca que os nativos utilizavam naquela região. E é óbvio que você vai me perguntar, Randall, mas o correto é Bielorrússia ou Belarus? Pois bem, gente, de 1919 até 1991, o país ele foi uma república socialista soviética, tá? E os russos chamavam, tá aí, gente, Bielorrússia, perfeito? E os locais chamavam de Belarus, tá aí em cirílico. Só que depois de 1991, quando já estava independente da União Soviética, o país ele passou a se chamar oficialmente de República de Belarus, e ele pediu que em outros idiomas deveria seguir a escrita mais próxima de Belarus, tá, gente? Só que é algo que, vamos ser sinceros, é algo que não pegou, assim como, por exemplo, Tchequia. Aqui no Brasil, eu pelo menos escuto mais as pessoas usarem o nome República Tcheca ao invés de Tchequia, tá? E é muito comum em português as pessoas usarem ainda o termo Bielorrússia. Eu reconheço que eu uso mais o termo Bielorrússia, tá? Mas vocês sabem aí qual é a treta envolvendo esse nome. Só que, oficialmente, prefiro então usar o termo Belarus. Então, como você pôde ver, a Bielorrússia ela não é uma Rússia mais bela não, tá? A Bielorrússia. E agora, Bermudas. Vamos deixar claro que Bermudas é o único local aqui dessa lista que não é um país, tá, gente? Bermudas é um território ultramarino britânico, é um arquipélago no Oceano Atlântico com apenas 53 quilômetros quadrados e 71 mil habitantes. O dado é de 2018, a capital é Hamilton e ela tem menos de 1.000 habitantes e a língua oficial, obviamente, é o inglês. Só que devido à presença aí de muitos imigrantes portugueses dos Açores, o português é amplamente falado no arquipélago, apesar de não ser oficial, mas devido aí a essa imigração açoriana. Tá, mas da onde vem o nome Bermudas? Será que é por causa da roupa? Vamos lá, vamos começar, gente. Na verdade, o nome Bermudas, ele vem do nome do navegador espanhol Juan de Bermúdez. Ele descobriu esse arquipélago em 1505 e ponto. É isso, tá, gente? Então, Bermudas é uma homenagem a Juan de Bermudas. Mas o nome Bermuda, que é usado em português e em espanhol, a roupa, tá, gente? O nome, ele veio justamente por causa desse arquipélago, tá? Quanto à origem, ela é meio controversa. Uns dizem que durante a Segunda Guerra Mundial faltou tecido para fazer calças naquela ilha, então os britânicos, eles faziam calças pela metade, ou seja, uma calça mais curta para economizar tecido,
E tem uma outra teoria que dizia que o exército britânico em países de climas tropicais, eles utilizavam essa roupa e como as tropas elas ficavam estacionadas ali no início do século XX, a população local viu e achou legal e começou a usar com frequência. É uma moda trazida pelos britânicos aos habitantes da ilha, mas enfim, é controverso, mas as duas versões são essas, tá, gente? Então um pouquinho sobre Bermudas. Agora o Peru. A República do Peru, ela está localizada no oeste da América do Sul e é do tamanho do estado do Pará. O Peru tem quase 33 milhões de habitantes, a capital é Lima e a língua oficial é o espanhol. Porém, no país, há línguas indígenas com status de cooficial, tá, gente? E o Peru foi o centro do Império Inca, um dos principais impérios ameríndios antes da chegada dos europeus. Tá, mas por que Peru? Com certeza é por causa da ave. Não, não é, tá? Vamos deixar claro, gente. Em espanhol, a palavra Peru, ela tem várias versões, depende do país que você for. Ela pode ser pavo, ela pode ser guajolote, ou pisco, ou chompipe. Varia muito dependendo do país. Só que, na verdade, gente, a ave, o Peru ave, ele é originário ali do México e sul dos Estados Unidos. Só que, voltando a falar sobre o território, os espanhóis chamavam todo o seu território aqui na América do Sul como Peru, e os portugueses começaram a chamar a ave de galo do Peru, tá? Olha que confusão, né? E depois, posteriormente, só Peru. O nome Peru é bastante controverso também. Uns dizem que havia um chefe indígena na região ali do atual Panamá. Esse chefe se chamava Biru, e como os espanhóis eles entendiam algo em torno de Peru, eles nomearam as terras ao sul com esse nome, Peru, que era o que eles ouviam. Tem uma outra que fala que Peru significa rio, tem uma outra que diz ainda que vem da palavra pelu, que é como os nativos chamavam aquela região, tá? É controverso, bastante controverso. Galera, só um assunto fora do tópico aqui. Quanto ao nome da ave, eu separei. Acho que muita gente não sabe que em inglês Peru é conhecido como Turkey, só que Turkey em inglês também significa Turquia, o país. Em turco, o nome é algo em torno de Inde, que vem de Índia mesmo. E em francês é Dinde, Dinde, que significa da Índia. Então, olha só que coisa curiosa, mas isso daí é história para outro vídeo. E aí, tá gostando do vídeo? Rapidinho, gente, desce aí, deixa o gostei aí embaixo. Ajuda a gente a colocar esse vídeo em destaque no YouTube, fala que esse vídeo é legal. E se você não fez ainda, ou se você está chegando agora, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e fazer o nosso projeto Canal Mundano crescer. Essas duas formas que são completamente de graça são as principais maneiras de fazer o Canal Mundano crescer, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora a Costa do Marfim, essa daqui é interessante. Vamos lá. A Costa do Marfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse Costa do Marfim. Bom, a República da Costa do Marfim é um país da África Ocidental, ele é um pouquinho menor que o estado brasileiro do Maranhão e tem 26 milhões de habitantes. A capital é Yamoussoukro, a língua oficial é o francês, que é a língua franca do país, porque na Costa do Marfim aí são faladas cerca de 70 línguas nativas, tá? E a Costa do Marfim ela foi colônia francesa até 1960. Então vamos lá que essa história é boa. No período pré-colonial, os comerciantes franceses e portugueses, eles davam nome às regiões da costa da África de acordo com o seu principal produto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, lá nós tínhamos a Costa do Ouro, a Costa dos Escravos e a Costa do Marfim, tá? Que foi o nome adotado pelo país, só que o país, ele solicitou para a comunidade internacional que o nome do país fique em francês, que é esse que você está vendo aqui, Côte d'Ivoire, que esse termo em francês seria utilizado em outras línguas, só que isso não pegou, tá, gente? Do mesmo caso aí de Belarus. Isso não é só em português. Por exemplo, em inglês o país é conhecido como Ivory Coast, em alemão é conhecido como Elfenbeinküste. Gente, Costa do Marfim é a mesma coisa. Em espanhol é Costa del Marfil, Costa d'Avorio em italiano. E lembrando, gente, que o caso aqui de Costa do Marfim, de você preservar na mesma língua, há países que pegou isso sim, tá, gente? Que é vigente. O principal exemplo é Costa Rica, que se você procurar em outras línguas, apesar do nome ser espanhol, os outros países, eles usam o nome em espanhol, Costa Rica, tá? Então, um pouquinho aí, gente, sobre o nome Costa do Marfim. E pra gente fechar, falaremos sobre Camarões, a República dos
Camarões, que é um país no oeste africano, banhado pelo Oceano Atlântico, é um pouco menor que o estado brasileiro da Bahia. Tem 26 milhões de habitantes, dado esse de 2020. A capital é Yaoundé e as línguas oficiais são o inglês e o francês. Mas da onde veio o nome Camarões? Em 1772, o navegador português Fernão Pó, ele chegou ao rio Oure, que hoje está no sudoeste do país, e deu o nome de Rio dos Camarões, devido à grande quantidade de camarões que ele viu na foz desse rio, simples assim. E a gente percebe que em outras línguas, o nome do país remete à palavra camarões em português. Eu separei alguns exemplos aqui. Por exemplo, gente, em francês é Cameroun, só que camarão em francês é crevette, eu desconfio que a pronúncia seja essa. Em inglês, que é Cameroon, lembrando que camarão em inglês é shrimp. Em espanhol é Camerún, e lembrando que camarão em espanhol é gamba. Em alemão é Camerun, só que o nome do crustáceo é Garnele. Vocês podem perceber que mesmo em outras línguas, o nome do país é uma adaptação da palavra camarões, tá? A palavra camarões em português. Então, é isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu convido vocês, conheça a Mundano Store, a nossa loja oficial, o link está aí na descrição. Acha uma coisa legal, compra para você. Você tem uma lembrancinha do canal e você também ajuda o canal Mundano, tá? E a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!